Governo federal anuncia corte de 26 bilhões no orçamento. E para aumentar a arrecadação, propõe a volta da CPMF. Os cortes afetam os servidores, o PAC e até a saúde. Morre a menina Sofia, transplantada nos Estados Unidos depois de uma longa batalha judicial. Com mais 6 prisões hoje, sobe para 11 o número de PMs suspeitos de executar 2 jovens nesta rua em São Paulo. Na série especial, uma aventura no bairro de Soweto, na África do Sul. Será que o nosso repórter encarou o desafio? Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa com o desdobramento do caso que nós mostramos aqui na semana passada. Aquele flagrante de policiais militares executando um suspeito de roubo em São Paulo. Hoje foram detidos mais 6 PMs. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra um segundo suspeito algemado sendo jogado de um telhado e morto em seguida. Este homem foi vítima dos 2 assaltantes que acabaram mortos pela polícia militar. Johnny trabalha com entregas de refeições. No dia 5 de setembro, a moto dele foi cercada pelos ladrões, que usaram uma faca para rendê-lo. Um segurou no meu pescoço com uma faca e o outro já veio recolhendo tudo que eu tinha. E tudo que eu tinha em mãos, o segundo já veio recolhendo. 2 dias depois, os ladrões, Paulo Henrique de Oliveira e Fernando da Silva, usaram a moto roubada para realizar um outro assalto. Mas se deram mal. Acabaram seguidos pela PM e cercados aqui nesse bairro residencial na zona oeste de São Paulo. Um deles se escondeu nessa lixeira e o outro correu para uma casa aqui nessa rua. Os 2 já estavam rendidos quando foram executados pelos policiais militares, que ainda tentaram criar uma farsa, fingindo ter havido troca de tiros. Mas foi tudo registrado pelas câmeras de segurança. Paulo Henrique salta da lixeira e tira a camisa para mostrar que não está armado. Deita no chão, põe as mãos na cabeça e é algemado. Pouco depois, as algemas são retiradas e ele é levado para o muro. Logo depois, executado com 2 tiros. Enquanto Paulo agoniza no chão, um PM busca na viatura uma arma para forjar a troca de tiros. Bem perto dali, Fernando se rendeu quando estava em cima do telhado de uma casa. Repare que esse PM empurra o rapaz de uma altura de quase 10 metros. Depois da queda, os PMs ainda atiraram. Disseram que Fernando havia reagido. Os policiais deram a versão falsa no boletim de ocorrência. Nessa segunda-feira, a Justiça Militar decretou a prisão de 6 PMs, 4 soldados, 1 cabo e 1 tenente. Na semana passada, 5 PMs já haviam sido presos, entre eles essa policial que aparece nas imagens das câmeras de segurança. Depois de 1 ano e 8 meses de luta pela vida, a menina Sofia, que virou símbolo de uma batalha judicial por saúde no Brasil, faleceu num hospital nos Estados Unidos. Este vídeo foi gravado 1 mês após o transplante múltiplo de órgãos, ocorrido em abril. Mas Sofia, que aparece brincando com bolhas de sabão, adoeceu pouco tempo depois. A menina de 1 ano e 8 meses morreu de parada cardíaca causada por uma infecção pulmonar no hospital em Miami, onde estava internada. Não foi nenhuma negligência de ninguém. Infelizmente, a medicina chega num ponto que não tem a cura. O citomegalovírus que causou a infecção é comum e da mesma família dos vírus da herpes e da catapora. Num paciente que está debilitado na sua imunidade, ou seja, ele não produz anticorpos, isso acaba tendo como consequência uma grande quantidade de vírus em todo o organismo. Sofia nasceu com uma doença rara que causa complicações no intestino, rins e bexiga e precisava fazer um transplante dos órgãos. Mas médicos no Brasil eram contra a cirurgia por considerar que ela estava abaixo do peso. A solução foi levá-la para os Estados Unidos. A operação, que custou mais de 2,5 milhões de reais, acabou sendo paga pelo governo brasileiro após uma longa batalha judicial. O médico da menina, Rodrigo Viana, disse que Sofia uniu o povo numa luta. Os pais não pretendem trazer Sofia para ser enterrada no Brasil e talvez por isso tenham de enfrentar uma nova batalha. É que agora eles vão precisar de uma autorização do governo americano para poder fazer a cremação do corpo lá mesmo.
Agora o assunto é a dengue. Mesmo com a queda das temperaturas no inverno, ainda estão sendo registrados casos da doença em vários estados. Foi um sufoco que José Antônio não esquece. É uma dor no corpo danada, dor de cabeça. Só na região do ABC Paulista, o número de casos de dengue nos primeiros 8 meses cresceu mais de 500% na comparação com o mesmo período do ano passado. O pior momento da epidemia foi em abril e maio. Nos meses seguintes, os números diminuíram. O risco de ter a doença agora é menor, mas continua existindo. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, quase 1/3 dos municípios paulistas tem casos registrados de dengue durante o inverno. Esta moradora foi diagnosticada com suspeita da doença 2 semanas atrás. O médico falou assim que era de ficar surpreso, porque esse mês não é o mês que tem a dengue. Como que fica esse tempo de calor, esse tempo de frio e os potes parados, então ele acha que foi o resultado disso. No bairro dela, depois dos últimos dias com chuva, é fácil encontrar condições para a reprodução do mosquito. No estado do Rio, em agosto, o número de casos foi 87% maior do que no mesmo mês do ano passado. As equipes continuam à procura de focos do mosquito. Com mais chuva e calor a partir desse mês, aumenta a preocupação com uma nova epidemia. A cultura de prevenção ela tem que acontecer antes do período de maior risco de transmissão. Em Curitiba, 4 investigados foram ouvidos na Operação Lava Jato. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, contou como partidos políticos comandavam o esquema de corrupção. O ex-gerente Pedro Barusco afirmou que o ex-diretor internacional da companhia, Jorge Zelada, também ajudou a desviar dinheiro em outros contratos. A Prefeitura Carioca tenta conter a erosão que abriu uma cratera em frente à praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. O asfalto cedeu numa obra para drenar a água da chuva. A pista e a ciclovia estão interditadas. Em Goiânia, o ex-jogador Edilson prestou depoimento na Polícia Federal. Ele é suspeito de envolvimento em fraudes no pagamento de prêmios de loterias da Caixa Econômica Federal. Morreu em Belo Horizonte a escritora Helena Jobim, irmã do cantor e compositor Tom Jobim. Helena tinha 84 anos e sofria do mal de Alzheimer. O corpo da atriz Beth Lago foi cremado hoje no Rio de Janeiro em cerimônia reservada. A atriz descobriu a doença em 2012, quando sentiu fortes dores abdominais. A partir daí, enfrentou a mais dura batalha da vida, um câncer na vesícula, sem perder o otimismo. Estou me sentindo muito feliz assim, de estar voltando a trabalhar, porque foi um ano difícil, difícil e de muito aprendizado também, 2012, né? Um ano depois, voltou à TV na novela Pecado Mortal da Rede Record. Beth Lago interpretou a elegante Estela. Foi o último papel dela como atriz. É fingimento. Cabelo curtinho ainda da químio, um pouco mais debilitada, fragilizada, mas firme sem entregar o ouro. Beth Lago começou a brilhar nas passarelas, fotografou e desfilou para as grifes mais famosas do mundo. A batalha pela vida se encerrou na madrugada de domingo. Beth, carioca, de 60 anos, morreu no apartamento onde morava, na zona sul do Rio, ao lado da família. Beth Lago fez um pedido à família, não queria velório. Os filhos da atriz respeitaram o desejo da mãe. A cerimônia de despedida foi restrita a parentes e amigos. Dá para também ter muitas recordações alegres, de muita palhaçada, muita graça. Ela prefere que as pessoas riam, que as pessoas lembrem dela com a energia da beleza, da luz, da coisa positiva e boa da vida. O escândalo na FIFA. A justiça americana afirma que mais cartolas podem ser presos por corrupção. Em coletiva na Suíça, a procuradora-geral dos Estados Unidos, Loretta Lynch, disse que novos indiciamentos devem ser feitos contra entidades e suspeitos ligados ao futebol mundial. O colega suíço, Michael Laubert, afirmou que as investigações ainda não chegaram nem na metade. Em maio, 7 dirigentes da FIFA foram detidos. Entre eles, o ex-presidente da CBF, José Maria Marinho. Premier britânico pede que países europeus financiem campos de refugiados para diminuir a entrada de imigrantes no continente. Em visita ao Líbano e à Jordânia, David Cameron se encontrou com vítimas da guerra na Síria.
Diante do intenso movimento de imigrantes na Europa, a Alemanha e outros 3 países anunciaram um maior controle nas fronteiras. Já a Hungria fechou a passagem na divisa com a Sérvia. Em reunião na Bélgica, a União Europeia não chegou a um acordo para a proposta de realocar 120 mil imigrantes concentrados na Itália, Grécia e Hungria. Autoridades sírias alertam que terroristas do Estado Islâmico estão se infiltrando entre os grupos que viajam ilegalmente à Europa. Os próprios jihadistas afirmam já ter mandado 4 mil militantes disfarçados. No Egito, forças de segurança atacam comboio de turistas por engano. Raquel Vargas. 12 pessoas morreram, entre elas 8 turistas mexicanos. As vítimas atravessavam um deserto quando foram alvo de ataques aéreos. As autoridades locais dizem que o grupo estava em uma área de atuação dos terroristas e, por isso, foi confundido. Além dos mortos, 10 pessoas ficaram feridas. O México condenou o ataque. Um dos maiores vulcões do Japão entra em erupção. Cíntia Godoy. O Monte Acho fica na ilha de Kyushu e é o vulcão ativo mais extenso do país. Fumaça e cinzas são expelidas a mais de 2.000 metros de altura. O temor de que rochas sejam arremessadas nas explosões levou as autoridades a pedirem que os turistas não se aproximem do local. Aqui no Brasil, o governo anuncia um pacote para economizar 26 bilhões de reais nos gastos previstos para o ano que vem. Entre as medidas estão o adiamento do reajuste do funcionalismo, a suspensão de concursos públicos e gastar com saúde só o previsto na Constituição. E para aumentar a arrecadação e segurar o rombo na Previdência, a equipe econômica propôs a volta da CPMF por até 4 anos. O pacote preparado durante o final de semana foi discutido hoje por cerca de 4 horas com 14 ministros do núcleo central do governo. O resultado foi uma combinação de cortes de gastos e aumento de impostos num esforço para compensar quase 65 bilhões de reais, que é a soma do rombo no orçamento de 2016, com o compromisso de economizar para o superávit fiscal. Com o pacote de 9 medidas, o governo promete alcançar uma economia de 26 bilhões de reais. Parte desta conta virá do adiamento do reajuste dos servidores, 7 bilhões. E com essa medida, o governo do PT compra uma briga com a ala importante da sua base social. Ainda assim, foi preciso cortar até despesas não obrigatórias com a saúde. E para fechar a conta, o governo teve de ressuscitar um imposto criado há mais de 20 anos, a CPMF. O governo espera arrecadar 32 bi com a nova CPMF para bancar gastos com a Previdência. Mas a medida altera a Constituição e precisa passar por uma prova duríssima. 4 votações no Congresso. Os ministros da área econômica apresentaram o pacote aos presidentes da Câmara e do Senado. O apoio do PMDB de Michel Temer é vital para a aprovação. Nós temos os instrumentos para melhorar nossa situação fiscal, para recuperar o crescimento da economia o mais rápido possível. Isso envolve, sim, um custo, é um custo que nós estamos procurando distribuir da maneira mais equilibrada possível. Já o ministro da Fazenda não quis marcar data para a volta da estabilidade e do crescimento. Em relação à atividade econômica, eu acho que o importante é a gente diminuir as incertezas. Nós vamos ter uma aceleração da recuperação econômica. E essas medidas anunciadas pela equipe econômica não foram bem recebidas pela oposição. Em nota, o Democratas afirmou: quem esperava por cortes de ministérios e viu o aumento de impostos deve ter ficado ainda mais indignado. O presidente do PSDB, Aécio Neves, lembrou que as medidas atingem programas sociais e acusou o governo de irresponsabilidade. No Senado, até governistas criticaram o adiamento no reajuste do funcionalismo. Estou mais preocupado com os cortes. Porque, veja bem, nós estamos cortando 3 bilhões e 800 da saúde e estamos novamente penalizando os servidores públicos. Os senadores deixaram claro que podem modificar as propostas. Vamos analisar as propostas com a serenidade necessária e rejeitar aquilo que a sociedade não apoiar. O que vai acontecer no final da tramitação nós não sabemos. Nós só sabemos que tudo que passa pelo Congresso Nacional
sai melhorado. A presidente Dilma detalhou as medidas com antecedência aos presidentes do Senado e da Câmara. Eduardo Cunha ressaltou que, pessoalmente, é contrário ao aumento de impostos. Ao comentar o possível retorno da cobrança da CPMF, previu dificuldades para o governo. Eu acho muito pouco provável que passe, né? Eu acho que se o governo está com uma base muito frágil aqui, a tendência é você ser partícipe numa parcela para poder melhorar um pouco a situação do governo. Agora, a CPMF eu não vejo muita possibilidade. O líder do governo na Câmara minimizou. O que nós estamos fazendo é equilibrando a despesa com a receita para atingir dois objetivos centrais: a questão do orçamento e sinalizar o superávit de 0,7. A presidente Dilma Rousseff recebe agora à noite 19 governadores aliados para jantar no Palácio da Alvorada. Eles chegaram agora há pouco e foram recepcionados pela presidente. Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, vão detalhar as medidas para eliminar o rombo no orçamento. A presidente também vai pedir que os governadores pressionem os parlamentares no Congresso a aprovar o pacote apresentado hoje. E agora vamos às notícias do futebol. O Corinthians se mantém com folga no topo da tabela do Brasileirão. Já a briga por vagas na Libertadores da América do ano que vem esquenta a cada rodada. Itaquerão lotado por 42 mil torcedores e o Corinthians fez 3-0 no Joinville. Cravou sua 16ª vitória. A invencibilidade de 17 jogos desafia a memória dos jogadores sobre a última derrota no campeonato. Com 54 pontos, o Corinthians segue numa liderança tranquila e a oscilação dos rivais também está ajudando a manter essa dianteira. Ganhando dentro de casa e pontuando fora, a gente tem tudo aí para, se Deus quiser, sair com o título. O Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Cruzeiro e viu sua distância em relação ao Corinthians aumentar para 5 pontos. Acho que o grande trunfo do Campeonato Brasileiro para você chegar, brigar por título é manter a regularidade. Acho que isso o Atlético tem conseguido. Terceiro colocado, o Grêmio perdeu para o São Paulo por 2-1 em Porto Alegre e já está a 9 pontos do Corinthians. Após a 6ª vitória seguida, o Flamengo consolidou sua posição no G4 ao fazer 3-1 na Chapecoense, fora de casa. A seguir, saiba o que muda na sua vida com o pacote de cortes do governo. E ainda hoje, na série especial, o bairro de Soweto, na África do Sul. As torres, que já foram símbolo da segregação racial, agora servem para a prática de esportes radicais. Será que o nosso repórter vai pular? Um certo receio e o nervosismo começam a incomodar. A volta da CPMF não foi o único ponto que chamou a atenção no pacote do governo anunciado hoje. Os impostos sobre a venda de imóveis e as exportações também vão aumentar. Além da volta da CPMF, quem for vender imóvel também vai pagar imposto de renda mais caro. O imposto, que hoje é de 15%, pode chegar a 30%. Impostos como o Reintegra sobre exportações, o PIS/COFINS, os juros sobre capital próprio e o imposto de renda de pessoa jurídica do Sistema S, que pagam alíquota reduzida, voltam a aumentar. Também foram anunciados cortes. Além do congelamento dos salários dos servidores, o governo pretende economizar 1,5 bilhão com a suspensão dos concursos. O abono permanência, benefício pago àqueles que já podem se aposentar, mas continuam trabalhando, também foi reduzido. Gastos com aluguel, segurança, diárias e passagens, por exemplo, devem ser cortados, assim como os ministérios e cargos de confiança. O programa Minha Casa Minha Vida terá 4 bilhões e 800 milhões de reais a menos. A expectativa é redirecionar recursos do FGTS para o programa, que antes eram previstos no orçamento da União. Também serão economizados 7 bilhões e 600 milhões de reais em obras, usando recursos de emendas parlamentares para o PAC e para a saúde. Com os cortes no orçamento e o aumento de impostos, o objetivo do governo é zerar o déficit e cumprir o superávit primário, que é de 34 bilhões e meio de reais. Amanhã, a equipe econômica do governo se reúne com a base aliada do Congresso para discutir essas medidas.
As temperaturas sobem no sul e no sudeste, mas ainda pode chover forte durante a tarde. Entre Rio Grande do Sul e São Paulo, a chuva pode vir acompanhada de ventos e granizo. Os temporais são provocados por uma frente fria e áreas de instabilidade. Também chove entre Amazonas e Roraima. As pancadas são isoladas entre Mato Grosso, Espírito Santo e parte do Nordeste. O dia amanhece frio em Porto Alegre, com mínima de 11 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 15. Calorão em Campo Grande, com máxima de 33 graus. Em Manaus, faz 38. Em São Paulo, volta a esquentar e a máxima é de 27 graus. No fim do dia, ocorrem pancadas de chuva. Em Palmas, a máxima chega aos 40 graus. Em Maceió, 28. Em Curitiba, há risco de temporais, mínima de 12 e máxima de 23. E você vai ver a seguir, na nossa série especial, o bairro de Soweto, na África do Sul. E a aventura do nosso repórter, do alto das torres de 100 metros de altura. Será que o Raul vai pular? E eu não vou mentir, não. Eu tô com um pouco de medo. 21 anos depois do fim do apartheid, Soweto, o bairro que foi símbolo do regime racista da África do Sul, é palco de muitas transformações. Esse novo jeito de morar, de aprender e de se divertir, você acompanha a partir de hoje na nova série do Jornal da Record. Até uma usina que fornecia energia para os brancos e poluição para os negros, agora é fábrica de adrenalina. De qualquer lugar que se olhe, é impossível não perceber as duas torres gigantes que se impõem na paisagem. Elas faziam parte de uma central de energia elétrica. Durante 50 anos, foram usadas para resfriar a água da usina de carvão, que abastecia as casas de Joanesburgo, onde moravam os brancos. Soweto ficava apenas com a fumaça escura e invadia o bairro todos os dias. A central de energia foi definitivamente desativada em 1998 e desde então o bairro não foi mais encoberto pela fumaça, que também era um símbolo da opressão. As torres ganharam novas cores e se tornaram o marco mais representativo da nova Soweto. O trabalho de pintura demorou 6 meses e transformou as torres no maior mural da África do Sul. Aqui estão retratadas todas as faces de Soweto, o trem que corta o bairro diariamente, os vendedores de rua, os músicos, a gente de Soweto, inclusive o morador mais ilustre de todos, Nelson Mandela. Nós estamos agora dentro de uma das torres. Olha só, todos os equipamentos e maquinários da antiga central de energia foram retirados. Permaneceu esta estrutura de concreto, onde são praticadas algumas atividades radicais, como o paintball, por exemplo, que é a simulação de uma guerra, onde são usadas armas que parecem reais, só que com munição de tinta. E aqui dentro, o visual é realmente incrível. Uma imensa chaminé com 100 metros de altura. Agora, aqui do lado de fora, as torres têm espaço para outras atividades também radicais. Aqui, por exemplo, olha, o garoto já está preparado, a menina já está sendo equipada também, e eles vão praticar o rapel. Vão subir aqui pela torre, do lado de fora, até uma altura de 20 metros. Tudo com cabos, com muita segurança. Os irmãos sobem pelo paredão. O menino vai rápido, a menina se esforça e também completa a escalada. De volta ao chão, ela diz que gostou do desafio, mas admite que estava com medo de cair. A lot afraid, actually. I thought I would actually fall when I was jumping back down, so. Agora, a atividade realmente mais radical
mais assustadora começa ali, olha. Aquele equipamento vermelho é, na verdade, um elevador que leva as pessoas lá para cima, onde elas se arriscam num salto para o vazio. Foi a primeira vez na vida que essa mulher se jogou de 100 metros de altura. Ainda assustada, ela conta que estava com muito medo, mas gostou e ainda diz que vai fazer tudo de novo. Very exciting and I'll do it again. Lawrence Citoli é o gerente das torres. Ele diz que o sistema é 100% seguro e que nunca houve nenhum acidente aqui. Pergunto se eu também posso saltar. Ele responde que sim e completa: vou colocar esse desafio para você. Você tem que saltar hoje. I'm putting a challenge to you. You must jump today. Desafio feito, desafio aceito, mesmo com um pouco de medo. A primeira etapa é colocar os equipamentos, uma faixa peitoral e uma espécie de tornozeleira. Um grupo de jovens alemães também vai saltar. Um certo receio e o nervosismo começam a incomodar. O elevador, uma gaiola de metal, foi projetado para se encaixar na curvatura da torre. A viagem é rápida, mas numa hora dessas não dá nem para apreciar a paisagem. Chegamos aqui em cima, a instrução na escada para andar devagar, segurar firme e não olhar para baixo. Difícil, porque olha só a vista que a gente tem daqui. Vou chegar naquela beiradinha ali, rapaz. Meu Deus. Ah, nossa! 1 a 1. Os alemães se jogam no espaço. Até que chega a minha vez. E eu não vou mentir, não. Eu tô com um pouco de medo. Eu nunca saltei numa altura maior do que 3 metros. Quando eu saltei 3 metros, tinha água embaixo. Olha só isso. Agora não tem volta. Nova checagem dos papéis, dos equipamentos e as últimas instruções. Ele me fala para quando eu for para a margem, não hesitar, manter o corpo reto, os braços em posição de voo. Ele vai contar 5, 4, 3, 2, 1 e eu tenho que mergulhar ou simplesmente cair. Estamos numa espécie de ponte pendurada entre as duas torres. Me aproximo da borda. É o momento mais difícil da minha vida. Extremamente complicado para quem tem medo de altura. Eles fazem a contagem regressiva. Me empurra! Uma leve pressão nas costas e um salto desesperado no vazio. São poucos segundos que parecem não terminar. A impressão para quem está pendurado é que as torres é que giram ao redor. São minutos de pavor. Nossa, nunca senti tanto medo na minha vida. Tô tremendo. Não para isso de rodar.
Relaxando agora. Até o alívio incomparável de chegar ao chão. Ainda estou tremendo. Nunca senti tanto medo na minha vida. O chão se aproximando, era como se a morte estivesse chegando. E não parava mais de balançar. Maior emoção da minha vida. As torres que antes produziam energia, agora geram adrenalina. Apenas uma das novas